Bom, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos que nos assistem pela internet. Boa noite a todos só que nos ouvem, mas não nos assistem pela internet. Hoje eu vou trazer um tema que me foi encomendado, mas como eu não tenho certeza exatamente qual palestra a pessoa queria, então eu preparei umas 4 palestras. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu dou uma, termino, se não era eu dou a segunda, eu termino, se não era eu dou a terceira. E eu vou tentar então abordar aí, nessas próximas 6 horas, essas 4 palestras. A primeira palestra, que é uma palestra curta e rápida, é o tema que provavelmente fez com que vocês chegassem aqui hoje e começassem a assistir, que é a relação entre a teosofia e a Vedanta. Como eu não sei se quem está nos acompanhando está lendo ou está vendo a transparência, então eu vou ler. Primeiro falando só de teosofia, depois falando de Vedanta. Bom, a teosofia, etimologicamente, vem do grego theos, Deus, e sofia, sabedoria. Daí a gente considerar que teosofia é a sabedoria de Deus ou a sabedoria divina. Então, quando a pessoa diz assim, hoje à noite eu vou lá na teosofia, significa que ela vai até a sabedoria de Deus, é nesse lugar que ela vai, que eu a vida inteira passo procurando, não sei onde é, mas quem sabe um dia a gente chega lá. Isso é teosofia. A Blavatsky nos fala em A Chave para a Teosofia, que teosofia é a sabedoria divina, ou sabedoria dos deuses, ou teogonia, a sionologia dos deuses. A palavra Theos significa um deus, e em grego, um dos seres divinos, certamente não o Deus, o que a gente considera, como traduzido por alguns, mas a sabedoria divina, aquela possuída pelos deuses, e o termo existe há muitos milhares de anos, e isso é o que aparece escrito em A Chave para a Teosofia, de HPB. Mas eu gosto muito desse texto que aparece, né, em um documento, em um texto sobre que a Blavatsky escreveu em 1879, que é a Teosofia, que ela diz o seguinte, esse para mim é o texto que eu mais gosto, abre aspas, através da intuição superior adquirida pela teosofia, ou conhecimento de Deus, que transporta a mente do mundo da forma ao do espírito, sem forma, o homem, às vezes, conseguiu, em todas as épocas e em todos os países, perceber coisas existentes no mundo invisível. Daí, o que a gente chama de Samadhi, de Jnana Yoga Samadhi, dos ascetas hindus, ou Daimonion Pote, ou iluminação espiritual dos neoplatônicos, ou se preferir a confabulação sideral das almas dos Rosa-Cruzes, ou filósofos do fogo. E até mesmo o transe estático dos místicos e dos modernos mesmeristas e espíritas são idênticos em natureza, embora diferentes em manifestação. A procura do ego divino do homem tão frequentemente, tão erroneamente interpretado como um Deus pessoal. Então nós tivemos aí uma ideia então, do que seria a teosofia, pelo menos dentro dos conceitos clássicos, que apesar de eu trazer como texto Blavatsky, né, o texto de Blavatsky, de qualquer forma, mesmo antes da Blavatsky, mesmo próximo da origem do nome, quando ele aparece,
ele é tratado com essa conotação de espiritualidade. Mesmo nos textos mais antigos dos neoplatônicos, ele vai ser relacionado com aqueles ascetas indianos que atingem a iluminação, vão ser chamados de teosofista. Então, teosofia, dentro desse conceito, seria, de uma forma simples, a iluminação. Essa sabedoria divina que a gente pode adquirir, onde você passa a enxergar as coisas através dos olhos de Deus. É essa iluminação. Vamos a Vedanta. Também o problema de trazer muitos temas é que a gente acaba sendo superficial em todos eles, né? Não dá para aprofundar muito, mas assim, en passant, Vedanta vem de Veda, que é essa literatura antiga indiana, ou conhecimento, e Anta, que significa final, em sânscrito. Pode significar também conclusão ou a essência de alguma coisa. Portanto, Vedanta poderia ser traduzido como conhecimento final, sendo um adendo à literatura dos Vedas, ou como conhecimento central, assim então sendo a essência dos Vedas. Portanto, a meta de todo o conhecimento é a Vedanta. A Vedanta, as pessoas não costumam considerar nem como uma religião, nem como uma filosofia. Talvez o mais adequado seja considerá-la como uma tradição mística e espiritual que aparece explicada em especial nos Upanishads. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre literatura hindu para facilitar esse entendimento. Que se preocupa principalmente com o conhecimento, através do qual se pode compreender qual é a real natureza da realidade, que pode ser considerada Brahman. A Vedanta também é uma das 6 escolas filosóficas, ou pontos de vista ortodoxos, as darshanas, do hinduísmo. Fazendo um pequeno parênteses, na Índia você tem as escolas consideradas ortodoxas e escolas consideradas não ortodoxas ou heterodoxas. As ortodoxas são aquelas que se baseiam num conjunto de livros, em especial os Vedas, e aquelas que não se baseiam nos Vedas. As que se baseiam nos Vedas, existem 6 pontos de vista, ou 6 darshanas, ou 6 escolas. Tudo bem que, se a gente for trazer para o nosso mundo ocidental e cristão, a gente poderia dizer que existem muitos pontos de vista a partir da Bíblia, né? Denominações cristãs, hoje deve ser algo em torno de 100 mil diferentes denominações cristãs. Cada uma tem a sua interpretação, o seu modo de ver a mesma literatura. Se bem que no cristianismo elas vão ter 2 grandes variações, né? As variações que aceitam os textos bíblicos de um modo geral, de um ponto de vista um pouco mais simbólico, a gente está indo para o lado do catolicismo, ou do ponto de vista mais interpretativo real, né? O que está escrito lá é o que aconteceu, que é um ponto de vista um pouco mais evangélico ou pentecostal. A gente tem praticamente essas 2 visões. Aqui tem 6 visões, que é a escola Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Mimamsa e Vedanta. Por que eu estou comentando isso? Porque são escolas bastante diferentes, algumas extremamente materialistas, outras mais místicas e práticas e outras mais teóricas. Eu estou trazendo isso só para tentar localizar a Vedanta, que então ela faz parte de uma escola, né, de um pensamento, uma forma de pensar na Índia, dentro do que ele considera a ortodoxia. São os textos que estão baseados na literatura clássica hindu, que são os Vedas. A heterodoxia é algo que nasce na Índia, mas que não está se baseando nessa literatura. A gente tem o budismo, que é bastante conhecido. A gente tem o jainismo. O jainismo é um pouco mais desconhecido por aqui. Os jainas, eles tinham uma visão, eu diria que seria o primeiro grupo ecológico do mundo, onde ele se preocupa
com toda a harmonia de tudo que existe. Para um Jaina, sei lá, uma borboleta que seja morta pode exterminar, dependendo do desenrolar da história, pode exterminar toda uma civilização no futuro. Tudo está intimamente ligado. Qualquer alteração das coisas muda todo o rumo da história. Eles são caracterizados na Índia porque eles andam às vezes com um paninho na boca, uma vassourinha na mão. Não tem nada a ver com Jânio, mas você anda com uma vassourinha na mão para não matar insetos, né, para evitar a morte de qualquer ser. Eles têm essa visão de uma forma muito mais antiga que o próprio budismo. Não sei se qual dessas 6 que são materialistas aí que você falou? A Nyaya, que é fundamentada na lógica, e a Vaiseshika, que é uma escola atomista, quase física. Elas têm uma visão mais materialista. A Sankhya e a Yoga são mais práticas, e a Mimamsa e a Uttara Mimamsa, que são escolas mais filosóficas. Daria para dividir em 3 grupos: mais materialista, mais místico e mais filosófico. A Vedanta está mais ligada ao pensamento e à filosofia. E tem uma outra que eu coloquei aí, porque tem outros exemplos. O budismo nasce mais ou menos de 6 a.C., há controvérsias. O jainismo por volta da época de Cristo. E as Charvakas, que são por volta de 7 a.C., também bastante antigas. São escolas antigas. Só também para dar uma pincelada, para não dizer que a gente não falou nada, quando a gente fala da literatura hindu, a gente tem as consideradas as Srutis e as Smrits. As Srutis são uma tradição muito antiga, ouvida e que é considerada revelada, e o Smriti, que seria uma tradição mais nova e que ainda se lembra, que foi memorizada. Da mais antiga a gente tem os Vedas. Vedas são divididos em 4 Vedas, não é isso? Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda e Atharva Veda. Um está mais ligado à parte do significado da palavra, o saber dos textos. O Sama Veda mais ligado a um saber musical e sonoro. E Yajur Veda mais ligado às ações sacrificiais, os rituais. E o Atharva Veda mais ligado à sabedoria dos Atharvas, que são encantamentos, mágicas. Todos esses 4 livros, eles têm Samhita, Brahmanas, Aranyakas e Upanishads. Ou seja, o texto propriamente dito, uma interpretação sobre aquele texto, o que eram discutidos nas florestas e que foram anotados, textos que não estão dentro dos templos, mas são textos mais populares, geralmente ligados a yogis mais retirantes, e aos Upanishads, que são considerados os textos mais esotéricos ou mais profundos. Veja, não tenho a menor dúvida que, devido à superficialidade, tudo o que eu estou dizendo pode ser contestado. Porque não são todos os Upanishads que são extremamente esotéricos, não são todas as Brahmanas que falam de interpretações de significados, de rituais, quer dizer, há variações. Mas acho que, de um modo geral, dá para ter uma ideia que são volumes e volumes de texto em uma literatura bastante complexa. E é tão complexa que deu margem a que as pessoas pudessem ter pontos de vista diferentes. Depois eu tenho uma literatura um pouco mais nova, a tradição ouvida, o Sruti, mais ou menos de 1500 a 500 a.C. Depois tem uma tradição mais nova, de mais ou menos 500 a.C. a 500 depois de Cristo. Que aí a gente já conhece um pouco mais, os sutras, os shastras, os itihasas, as puranas, que tratam cada um de assuntos diferentes. O sutra, de um modo geral, trata de relação de direitos e deveres humanos de um modo geral. Também trata de ciência. São textos mais curtos e mais ritmados e mais objetivos. As sastras, que são tratados um pouco maiores e não são tão fáceis de se memorizar. É só um adendo, o Kama Sutra, que todo mundo fala que é um sutra, na realidade ele é um shastra, ele não é um sutra. Ele é uma literatura descritiva e bastante complexa que fala das interações humanas de um modo geral,
as interações entre a família, as interações entre o governo e os súditos, tem uma série de interações, entre elas as interações numa família com os filhos, a interação com a esposa, entre elas o ato sexual. Aí, claro, pensaram só esse, disseram, esse é o Kama Sutra. E, na realidade, é uma literatura bem grande, bastante interessante. Trata de medicina, de remédios, de encantamentos, é uma literatura bastante interessante. Mas aqui no Ocidente, como sempre, chegou só o que vendia. Os Itihasas são contos populares. Nas Itihasas a gente pode colocar o Mahabharata, o Ramayana, são Itihasas, são histórias, contos populares, que geralmente fala de deuses e das interações dessas energias todas. E os Puranas, que tratam também de mitos de uma forma um pouco diferente das histórias dos Itihasas. Mas também a ideia é só dar uma visualização geral do que é essa literatura considerada ortodoxa, né? Ainda na Vedanta, a Vedanta ela preconiza, só para dar uma pincelada de novo na Vedanta, ela preconiza, através dessa literatura, que se tenha essas 4 coisas, né? Para se preparar para o Vedanta é necessário Viveka, Vairagya, Satsampati e Mukshutva. Viveka é discernimento. E a gente, depois, um pouco mais para frente, eu vou penetrar um pouquinho nessas questões de discernimento. Vairagya, desapego. Satsampati são as 6 virtudes: Samadama, Uparati, Titiksha, Srada e Samadana. E o Mukshutva, que é o desejo e a aspiração intensa de liberação. Por que eu estou comentando isso? É para a gente perceber que a Vedanta ela tem uma estrutura de funcionamento, uma estrutura de pensamento. Embora a gente não possa considerar como uma religião, como uma filosofia, poderia até considerar. Ou como uma escola, que ela tem uma proposta a ser seguida. Por que isso? E aqui termina a primeira palestra. Resumindo, teosofia é iluminação espiritual, samadhi ou liberação. Vedanta é uma doutrina ou um caminho para atingir a liberação. Daí, portanto, a Vedanta é uma tradição ou uma escola que tem como objetivo conduzir o praticante à liberação, ao samadhi, ou, se preferir, à teosofia. A Vedanta é uma escola que tem como objetivo realizar espiritualmente o homem para que ele atinja a teosofia. Então, fazer a relação entre o que é teosofia e o que é Vedanta é uma coisa estranha, né? Querer dizer que a teosofia é superior à Vedanta, ou a Vedanta é superior, não tem nada a ver um assunto com o outro. A Vedanta é uma escola que tem toda uma estrutura, que tem como objetivo a realização espiritual, chamada teosofia. Bom, mas se não era isso que vocês vieram para ouvir, então eu preparei outra palestra, vamos mudar. Então agora a palestra vai ser a Sociedade Teosófica Vedanta. Talvez fosse isso que vocês quisessem, não sei. Então vamos começar tudo de novo. Posso perguntar uma coisa? Pode. Aquela estrutura não é idêntica dos Yoga Sutras de Patanjali? Aquela estrutura que você... Não é idêntica, mas tem muita proximidade, porque a Vedanta ela vai rediscutir a Sankhya e a Yoga e vai dar uma outra reestruturação mais mística. Se eu pegar a literatura, por exemplo, Viveka Chudamani, que é de Shankara, tem também essa estrutura, aí é idêntica. Você pegar algumas literaturas, o Bhagavad Gita, que o pessoal da Vedanta gosta muito, sempre reinterpreta, também tem um pouco dessa estrutura. E a gente vai voltar a rediscutir essa estrutura daqui a pouco. Então, ali o Patanjali, então, tem como base a Vedanta? Não, eu acho que é o contrário. Infelizmente, acho que é o contrário, porque a Vedanta, ela surge bem mais na frente. Tudo bem que eles nascem quase... não é muito distante um do outro, mas a Vedanta ela está mais baseada nos Upanishads e aquilo que se discutia
na floresta. O Patanjali, ele vai para a floresta e dali ele vai montar a sua estrutura de yoga. Então, com certeza houve muita conversa entre um e outro. Mas falando da sociedade teosófica, então já que nós não estamos mais falando da teosofia e sim da sociedade teosófica, vamos lá. Sociedade teosófica é uma sociedade. Ela tem como objetivo, que a gente já está cansado de conhecer, formar o núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Essa sociedade, ela encoraja o estudo da religião comparada à filosofia e ciência, que é uma coisa que a gente costuma fazer nas palestras, discutir ou religião, ou ciência, ou filosofia, comparando entre elas, ou comparando religião com religião, filosofia com filosofia. E ela propõe também que a gente investigue as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. É uma sociedade cujos membros se sentem simpatizados por esses objetivos. Na história da sociedade teosófica, ela chegou a ter outros objetivos, chegou a ter um quarto objetivo, teve pequenas mudanças, mas isso é uma outra história. De forma geral, hoje ela está consolidada dessa forma. Curiosidades. A Sociedade Teosófica foi fundada agora em Nova York, né? Em 1875, 11 de novembro. 11 de novembro, não. 17 de novembro. 17 de novembro de 1875. Sua sede atual, embora tenha nascido em Nova York, sua sede atual fica na Índia, né? Na atual cidade de Chennai. Ela está presente em cerca de 60 países. Ela tem uma produção literária de mais de 3.000 obras em sua história. Uma história de 100 e poucos anos. E os seus membros, porque não é a Sociedade Teosófica, os seus membros produziram uma vasta literatura. E a gente conhece muito pouco dessa literatura, inclusive. A gente conhece alguns livros de Blavatsky, alguma coisa do Leadbeater e Annie Besant, um pouco de Krishnamurti, alguns autores e poucos livros. Na verdade, ela tem uma produção literária muito maior. O que é essa produção literária? Nessas interações que a gente tem, dessas palestras, nascem reflexões, ideias, e muitas vezes a pessoa resolve escrever alguma coisa. É claro que, no caso, a gente pode diferenciar aí, né, Blavatsky, o grupo Annie Besant, Leadbeater e outros da mesma época, escritores mais modernos que acabam por ler autores mais antigos, formando a sua impressão, a sua ideia e a sua literatura. Mesmo assim, ela é uma sociedade. Ela não é uma escola. Ela não tem uma doutrina. E ela deu origem, fora essas 3.000 obras, ela deu origem a mais de 200 correntes e movimentos de pensamento diferentes, né? Conhecemos a antroposofia, um movimento que nasce na Alemanha, que nasce, de certa forma, de dentro da Sociedade Teosófica Alemã, a Nova Acrópole, que nasce na Argentina, né? A Hastinapura, que também nasce na Argentina, a Eubiose, que nasce no Brasil, como Sociedade Teosófica Brasileira, depois muda para a Eubiose. Palas Atena foi aqui, São Paulo, a sede, em São Paulo, da Sociedade da Nova Acrópole, depois muda. Então não só tem a Sociedade Teosófica tem filhas, mas como tem netas e bisnetas e vários movimentos e correntes de New Age que acabam se baseando ou nascendo fundamentado na literatura de algum membro da Sociedade Teosófica. Antroposofia, baseado nos textos de Rudolf Steiner, que foi membro da Sociedade Teosófica. Então isso vai proliferando. Eu acho que a grande diferença da Sociedade Teosófica para todas essas outras organizações, eu não posso afirmar que é 100%, mas eu acho que na grande maioria, é que todas elas viraram escolas. A Eubiose tem um ensinamento dela, começo, meio e fim. Não sei se tem fim. A antroposofia também tem um corpo de doutrinas e pensamentos
baseados no seu fundador. A Sociedade Teosófica é uma sociedade. Tudo bem que alguns membros tentam dizer que a Sociedade Teosófica é uma escola de uma doutrina criada por Blavatsky, o que não é verdade. E daí, inclusive, surgiram outros grupos, né, outras filhas, por isso que tem mais de 200. Porque as pessoas entendem que aquilo é uma doutrina e, portanto, se separam, porque aqui é uma sociedade. Eu gosto de enfatizar isso, e inclusive de separar bem o conceito de teosofia para a Sociedade Teosófica, que é uma coisa que eu vejo cada vez mais sendo misturada. Bom, houveram membros da Sociedade Teosófica que eram adeptos da Vedanta? Sim, houveram vários. Assim como houveram membros, e há membros da Sociedade Teosófica que são budistas, ou que são muçulmanos, ou que são cristãos, porque como é uma sociedade, essa sociedade não é uma doutrina e sim uma sociedade, você vai encontrar as pessoas das mais diversas formas de pensamento, inclusive quem tem uma visão mais científica. Veja, aqui não é uma igreja. A pessoa pode ser um cientista, vir para cá para debater esse tipo de conhecimento. Temos aqui o nosso querido Salvador, que é um físico. Temos religiosos, temos aqui o padre Osmar, que é um padre. Temos um bispo. Ou seja, então houveram, claro, membros da Sociedade Teosófica que eram ligados à Vedanta. Claro que eu trouxe aqui como exemplo 3 membros muito importantes. O primeiro, o Ranbir Singh, que é fundador do estado Jammu e Caxemira, foi Marajá da Caxemira, foi o seu terceiro Marajá, o rei. Ele era um grande estudioso de Vedanta e ele foi um cara que patrocinou financeiramente a Blavatsky e o Olcott nas suas viagens. Ele teve um aporte financeiro, além de ter essa visão. É óbvio que a sua importância não é só financeira, porque nem Blavatsky nem Olcott ia colar em alguém só por esse motivo. É que ele tinha uma grande cabeça, uma visão muito interessante, filosófica, e que houve essa proximidade. Temos uma outra pessoa também bastante conhecida, que é o conhecido como T. Subbarao, cujo primeiro nome dele, que é Tala Pragada, por isso que o pessoal abrevia, com esse nome melhor chamar de T. Subbarao. Ele que convenceu Blavatsky e Olcott a levar a sede da ST para Adyar. É ele que procura o lugar e que sugere, ele se torna membro da Sociedade Teosófica em 1879, veja, ela foi fundada em 1875, 4 anos depois, ele sugere, ajuda a expandir a Sociedade Teosófica pela Índia, mas como membro ele não dura muito tempo, porque ele era reticente à divulgação da literatura como estava sendo feito pelo Ocidente, principalmente depois que a Blavatsky escreve a doutrina secreta e pede para ele revisar. Ele não gosta do texto, ele acha que tem muitas coisas ali misturadas, incoerentes, tem muito erro. Ele achou que não daria para ele fazer essa revisão, ele teria que reescrever outro livro, e ele acha que também ela estava mostrando muita coisa e contando muita coisa para o Ocidente que ele era contra. Eles acabam, de certa forma, se desentendendo, mas tem excelentes textos do Subbarao para a gente ler, que ele publicou nas revistas da Sociedade Teosófica, e ele é, digamos assim, um vedantino de mão cheia. Outro cara também bastante conhecido, pelo menos para mim, eu não sei se todos conhecem, um cara chamado Mohini Mohan Chatterjee. Chatterjee, ele tem vários livros, ele tem um livro sobre chakras muito interessante. Ele se torna membro da Sociedade Teosófica em 1882, ele que faz uma das traduções, a tradução para o inglês do Vivekachudamani, Shankaracharya, óbvio, um livro vedantino, que traz aquela visão que a gente falou há pouco.
Ele trabalhou com Midi na tradução dos Upanishads em 1896, só que lá ele não usa o nome de Chatterjee, ele usa o nome de Chattopadhyaya, ele usa um outro pseudônimo, mas hoje já sabe que foi ele. E eu consegui, com muita dificuldade, uma foto de cada um deles, né? Porque tem muito pouca foto desses personagens. Posso dar um destaque aí? É. Esse personagem, o Ranbir Singh, né, pelas últimas pesquisas mais recentes, provavelmente ele é o verdadeiro mestre Moria da Então, tem um autor, o Paul Johnson, que faz uma série de discussões sobre isso, mas ele diz que há uma proximidade muito grande entre o Ranbir Singh e o Moria, de forma que ou ele era um discípulo muito próximo, ou eventualmente tenha sido o mesmo, mas ele não conseguiu uma certeza disso. Há uma desconfiança muito grande. Eu fiz umas pesquisas paralelas, por exemplo, aquele momento histórico que Blavatsky diz que encontra com o mestre Moria em Londres, naquele passeio. Esse fulano, Ranbir Singh, estava na Feira Mundial de Londres justamente com uma comitiva da Caxemira, entendeu? Então, por isso que tem muita desconfiança. É óbvio que houve todo o interesse, não só do personagem, como dos envolvidos, como Blavatsky e outros, que não se soubesse exatamente quem era. Então pode ser até que seja, mas eles não quiseram deixar isso claro de jeito nenhum, talvez até para preservar a imagem dele. Por isso que quando eu falei dele, eu falei que tenho certeza que o aporte financeiro foi a menor importância dele. Ele teve uma importância muito maior que essa, mas eu não quis comentar isso porque não se tem certeza, mas se tem uma desconfiança muito forte nesse sentido. Agora, eu já não sabia que ele também tinha essa linha vedantina. Tinha essa linha vedantina. Bom, então aqui a gente termina a segunda palestra. A Sociedade Teosófica é uma sociedade cujos membros vêm das mais diversas escolas. A Vedanta, como a gente viu, uma doutrina, tem como objetivo atingir a liberação. Portanto, não tem nenhuma relação entre uma e outra. Ou seja, a Sociedade Teosófica, no cumprimento de seus objetivos, busca a teosofia através e além de qualquer ciência, religião ou filosofia, além da Vedanta ou de qualquer outra escola. Então também não dá para dizer que uma é maior ou melhor ou pior que a outra, uma vez que uma é uma sociedade de pessoas e outra é uma escola, do qual temos membros da Sociedade Teosófica, tenho certeza absoluta até hoje, talvez não que a gente não conheça, mas com certeza na Índia, que são seguidores da Vedanta e são membros da Sociedade Teosófica. Porque a pessoa, para participar, para ser membro da Sociedade Teosófica, pode ter qualquer origem, qualquer crença, qualquer religião, qualquer forma de pensar. Então também não há uma grande relação entre as duas. Entretanto, esse autor, Nicholas Goodrich Clarke, ele fala uma coisa, ele é um historiador britânico e um professor de esoterismo ocidental na Universidade de Exeter. Ele fala uma coisa que vai de encontro mais ou menos o que o Osmar estava comentando. Olha o que ele diz. A preferência de Blavatsky pelo Advaita Vedanta, ou se preferir pela Vedanta, porque também tem vários tipos de Vedanta, eu não quis trazer essa discussão para cá. Relacionava-se com a exposição da realidade última como um absoluto monista, não teístico e impessoal. Essa visão não dualista de Parabrahman como um princípio divino universal se tornaria a primeira proposição fundamental da doutrina secreta. Então a gente vê que sim, que há uma relação não declarada entre o pensamento vedantino e teosófico, seja pelos seus mestres, que foram patrocinadores do fundamento, ou seja pela sua característica. A gente não brinca dizendo
que um membro da Sociedade Teosófica, quando morre, chega no céu, tem uma plaquinha para a direita, céu, para a esquerda, palestra sobre o céu. E todos nós vamos para a esquerda para assistir a palestra sobre o céu, em vez de ir para o céu. Essa piada, ela é fundamentada de que é uma característica, gostemos ou não. Tem uma vertente do inferno também. Tem no inferno também? Palestra sobre o inferno. Porque se não for para o céu, tem outro. Há uma característica, por ser uma sociedade que reúne pessoas e que tem como grande objetivo estudar e comparar ciência, religião e filosofia, então há uma certa relação entre um grupo de pessoas que está interessado em pensar, em refletir sobre tema, e uma escola que tem como proposta desenvolver e se aprofundar em conhecimento e entendimento das coisas. Então, é claro, há sim uma relação. Sem comentar a influência de certos mestres que também tinham uma visão mais vedantina. Mas tirando essa elucubração, a princípio não há nenhuma relação entre as duas. Então vamos passar para a terceira palestra, que é a Vedanta e outros caminhos. Se a gente está falando na Sociedade Teosófica de que a Vedanta é um caminho, então a gente tem que abrir espaço, porque existem outros caminhos que também levam à realização espiritual ou à teosofia. Mas por que tem outros caminhos? Por que não existe um caminho só? Por que a gente não pode dizer que só o cristianismo é que resolve? Por que a gente não pode dizer que só que o islamismo resolve? Por que a gente pode dizer que só a ciência resolve? Por que existem tantos caminhos? Bom, talvez, em primeiro lugar, porque existem tantas pessoas. Esse é um bom motivo. Para cada pessoa tem um desenvolvimento ou uma diversão, se preferirem, que para muitos a religião é só uma diversão, ao seu bel prazer. Mas para poder tratar desse assunto, e me conhecendo como vocês me conhecem, eu não poderia deixar de dizer que, claro, o problema está no homem. A solução está no homem. Existem vários caminhos de enxergar a solução nas coisas. A minha visão é sempre antropomórfica. Eu sempre vejo no homem e na constituição do homem a solução e o entendimento das coisas. Então essa resposta eu dou dessa forma. E Deus criou o homem à sua imagem. Então temos a imagem de Deus. E depois, então, Javé modelou o homem com a argila do solo e soprou-lhe as narinas. Então a gente tem aí o barro, você pulou a mulher aí. O barro e o sopro. Daí então nós temos uma constituição básica do homem, que é a imagem de Deus, o barro e o sopro. Está aí, pela concepção bíblica, o que seriam o homem. Claro que a gente pode dar uma concepção um pouco mais moderna e chamar a imagem de Deus de espírito, o barro da matéria que suporta o corpo e o sopro, o ânima, a alma. Bom, mas aí fica difícil, né? Uma das melhores formas de se estudar alguma coisa é picando. Tudo bem que depois a gente pica tanto que depois o pedaço não lembra nem mais de onde veio aquele pedaço, né? Mas é uma alternativa de estudar, é você dividir mais. Para explicar o espírito, para explicar o corpo, para explicar a alma, se a gente dividir mais, facilita. Muitas escolas têm divisões diferentes. Na Sociedade Teosófica, entre os membros da Sociedade Teosófica, cada autor tinha uma forma de dividir diferente. A Blavatsky tem o seu jeito, que ela gosta de dividir. O Leadbeater Bessa tinha o jeito dele. Outros autores tinham outros jeitos. E depois fica se discutindo qual que está certo, qual que está errado. Nenhum está certo. E nenhum está errado. Depende de como é que você corta. Se você corta assim, na horizontal, na vertical, na diagonal, você vai ter cortes diferentes e entendimento diferente. É a mesma tentativa de tentar compreender. Bom, para facilitar,
eu prefiro então redividir em 3. Então o corpo, eu vou dividir ele também em 3, para facilitar, em que eu vou considerar como a parte de suporte mais material. Isso aqui eu vou tentar passar bem rápido, porque nessa transparência dá para levar 2 horas, tá? Para explicar com detalhe. O ser humano, a gente pode considerar ele como algo físico, emocional e mental. Ou seja, o emocional eu prefiro colocar com a palavra instinto, e essa é uma característica minha, né? Nenhum autor faz isso. E o mental eu prefiro colocar como intelecto, porque na realidade é a mente concreta. Ou seja, o ser humano que todos conhecem. Tem um corpo, tem um instinto, que alguns gostam de chamar de emoção, e tem um intelecto, no qual ele capta e registra uma série de informações. Depois, temos mais 3 que eu gosto de colocar num nível um pouco mais profundo, que é a inteligência, a intuição e a intenção. A inteligência é parte da mente, que seria a mente abstrata. A intuição é o que a gente considera de amor e sabedoria dentro do homem. E a intenção é aquilo que motiva, né? É o grande poder que está por trás de todas as coisas. Essas 3 coisas que a gente pode chamar de ego entre aspas, que a gente pode considerar então como se fosse a alma. Então, os 3 primeiros a gente conhece bem. Esses 3 próximos precisamos refletir um pouco mais profundamente sobre isso. Principalmente, que é uma coisa que a gente vai fazer ainda, que é discutir as questões entre a mente concreta e mente abstrata. Isso a gente vai entrar daqui a pouco. Bom, mas só para continuar e para terminar então a brincadeira, de dividir novamente em 3, o Espírito de Deus, eu coloco que ele se manifestaria no homem como onisciência, onipresença e onipotência. Ora, se o nosso espírito é a imagem e semelhança de Deus, isso é o que traz Deus dentro de nós, e Deus se manifesta dentro da manifestação como onisciência, como onipresença e como onipotência. Onipotência é a potência, é o poder, é a vontade, é a intenção. E representa também a parte de ação ou do físico. A onipresença, que é a existência em si, que é o amor, sabedoria, a intuição, é o núcleo do homem, é o coração, que tem relação com o instintivo e emocional. E a onisciência, que é o conhecimento, que tem a ver com a inteligência e com o intelecto. Mas também não vou entrar nessa seara, porque senão aí vai ficar mais complicado. Isso tudo acontece num terreno onde o mais de baixo ele é mais concreto e o último de cima é o mais etérico. O de baixo é matéria e o de cima é espírito. E aí no meio a gente tem uma graduação que Leadbeater gosta de tratar desse assunto no livro A Química Oculta, onde ele tenta falar da matéria e a matéria dentro da matéria e todas essas variações. Mas isso é um pouco mais complexo, porque o que a gente chama de físico, ele tem 2 partes, uma parte física e uma parte etérica. Na realidade são 3 partes físicas e 4 etéricas. As 3 físicas é o material, né, o sólido, o líquido e o gasoso. E as partes etéricas tem o éter 1, 2, 3 e 4, isso também é uma outra explicação. Depois a parte mental, a gente também tem uma variação entre a mente concreta e a mente abstrata, porque todos habitam o mental, então precisa também entender essa variação. Mas hoje a gente não está aqui para falar disso. Isso aqui é só a base porque eu vou falar a seguir, que não é sobre o Logos. Vamos lá. Essa transparência é uma visão se não me engano é no livro, eu não sei se é do Time, não, esse é do Genero Jadasa, né? Essa transparência, que mostra de uma outra forma também o físico, o astral, o mental, o búdico, os planos, as divisões de cada plano com seus subplanos,
Mas por que eu trouxe isso aí e coloquei como plano de fundo um arco-íris? Porque eu queria perguntar para vocês quantas cores tem o arco-íris? 7? Dá para contar ali? 7 tons, né? Ah, já mudou, já não é mais cor, já é tom. Então, gente, não dá para saber quantos veículos tem a consciência, porque é um degradê. Agora, se você faz um corte, eu posso dizer, isso aqui eu vou chamar de físico, mas dentro dele tem uma variação. Por isso que eu comentei, o sólido, o líquido, o gasoso, o éter 1, o éter 2, porque é uma forma de tentar didaticamente aproximar que a coisa é bastante complexa, que ela tem uma variação do material para o espiritual, né? A matéria e energia, e que isso vai dando características. E dependendo da onde a sua consciência se sente mais à vontade, você se expressa com mais aquela característica. Você é mais ativo, você é mais emotivo, você é mais intelectual, você é mais espiritual. Isso vai depender de como é que você deixa a sua consciência flutuar, aonde você consegue manter a sua consciência. A ideia disso é mostrar que a coisa não é tão cartesiana. Portanto, aquela minha proposta de divisão é simplesmente uma ideia. Mas essa ideia permite que a gente se aprofunde no que eu estou querendo chegar. Veja, aqui eu tenho, dentro da tradição teosófica, eu trouxe como Sinet divide o homem, como a Blavatsky divide, como o Leadbeater divide e como o Subbarwal, aquele vedantino, divide. Que também não é do jeito que eu faço. É tudo parecido, mas é tudo diferente. Mas olha o Subbarwal, o vedantino, como é que ele divide. Ele só coloca essa parte mais física como ele chama de karma. Ele chama a parte mais emocional, ele chama de bhakti. A parte de pensamento ou de sabedoria ele vai chamar de jnana, porque o mental inferior, intelecto, mental superior, inteligência e intuição é sabedoria. Então, intelecto, inteligência, sabedoria, por isso que eu uso essa nomenclatura, é jnana, é pensamento. E raja como aquele mais alto de todos. Isso é a verdade? Não, mas é uma forma de dividir, uma forma de mostrar. Isso me ajuda a discutir um pouquinho as pessoas e as tendências. A parte mais heterofísica está mais ligada, se a gente puder chamar de yoga o caminho, a Laya Yoga ou a Hatha Yoga, que está preocupada com a disciplina do corpo, ou a disciplina da respiração, ou a disciplina da meditação, mas focada nos chakras. O instintivo emocional, posso dizer que está mais ligado a Bhakti, e como Bhakti está ligado às religiões, de um modo geral, às devoções, o cristianismo, o hinduísmo, tem pessoas que são mais devocionais. O intelecto está mais ligado a Vijnana ou mantra, que mantra tem muito a ver com concentração, e a Vijnana tem muito a ver com o estudo, aprofundamento do conhecimento. A inteligência a gente poderia até dizer que está mais ligada a Jnana ou a karma. Engraçado querer associar o karma com a mente abstrata, mas esse nível é o que o pessoal chama de corpo causal. E é corpo causal porque nesse nível é que se formam as causas e é onde se mantém o karma. Está relacionado ao pensamento. A intuição também Bhakti, engraçado isso, devoção. E a última Raja, que seria essa introspecção ou esse equilíbrio geral. Puxa vida, mas por que tem Bhakti na intuição e Bhakti no instintivo? Se voltar lá para aquela minha transparência, a gente vai ver que há uma relação entre o instinto e a devoção. Bom, Marcelo, mas espera um pouquinho. Se você diz para mim que Bhakti está ligado ao emocional, significa que se eu fizer um desenvolvimento emocional, eu vou ter um desenvolvimento desse veículo, o veículo emocional, que é uma coisa da personalidade super-humana. Isso dá para atingir realização espiritual? Então, aí vem o truque do degradê. Quando eu falei do degradê, além do degradê tem uma outra coisa,
que chama-se... me fugiu a palavra. Chama-se... Não. Meu Deus. Quando você pendura num varalzinho cordas com um tamanho diferente, quando eu balanço uma, aquelas que são múltiplas balançam também. Não é ressonância, mas é quase isso. Existe uma relação entre o dó menor e o dó maior. Pronto. Correspondência. Oitava. Isso são oitavas. Portanto, assim como no físico eu disse que a gente pode ter o físico, que é o sólido, o físico etérico, que é a água, o físico instintivo, emocional, que é o ar. Nossa, você ficou louco. Físico, instintivo, físico, emocional é o ar. Então, gente, eu não estou falando do ar. Eu estou falando que existe uma graduação. Que naquele plano físico, essa graduação é o mesmo da graduação total. Existe uma simpatia, uma ressonância, um pensamento em oitava. E isso permite saltos. Por isso que se a pessoa faz todo um controle físico de respiração, ela pode atingir a realização. Porque dentro daquilo existe o ápice, que é o físico mais elevado. O físico mais elevado é como se fosse o mais elevado de tudo. Então você tem como fazer esse salto. Então você pode subir diretamente, ou você pode focar em uma escola que você gosta e se aprofundar nela de forma que você dê o salto, porque tem uma simpatia. Quando você atinge o ápice ou a perfeição do físico, você está tocando também na perfeição. Quando você pega o seu instinto e sublima ele e torna ele o mais puro e mais elevado possível, de forma que ele fique divino ou perfeito, você atingiu o divino ou perfeito. Então, além de ser uma graduação, eu tenho encontros ou ressonâncias ou contatos entre um veículo e outro por uma questão de oitava, por uma questão de simpatia. Isso quer dizer que o Pelé é um Mahatma? Mas ele não atingiu esse estado de perfeição, porque eu não estou dizendo isso, né? Eu estou dizendo um completo domínio. Agora, se você me der como exemplo que tem cientistas que se aprofundam tanto no conhecimento, que eles estão espiritualmente muito mais próximos de Deus do que muito religioso, sim. Se você me disser que um cara que tem um culto pelo corpo, como vamos colocar como exemplo para Pelé, e que tem toda essa proximidade com a perfeição, você vai me dizer que ele não tem nenhum contato com a perfeição, que ele não tem nenhuma sintonia interior, eu acho que a gente não vai do 0 ao 100 na mesma hora. Eu acho que isso é um desenvolvimento. Mas toda vez que você se desenvolve e ganha maestria no assunto, seja ele qual for, você está praticando a maestria. Então, um ourives que no seu trabalho ele se empenha completamente em fazer joias cada vez mais perfeitas, ele está tocando Deus, ele está tocando a perfeição, ele está se tornando cada vez mais espiritual. Por isso que eu sempre digo, espiritualidade não é sentar e pôr a perna atrás da cabeça e fazer Isso não significa espiritualidade. Espiritualidade significa você atingir a excelência naquilo que você faz, de forma ética, correta. Então, nesse sentido, sim, talvez o Pelé esteja muito mais na frente do que muita gente que às vezes se acha tão evoluído. Não é absurda a comparação dentro dessa linha de raciocínio. Bom, as darshanas do pensamento indiano teria a ver com isso ou não? Eu acho que sim, de certa forma sim. Essa relação de como a pessoa... Por isso que dentro do pensamento indiano, ele vai acabar não dando muita importância que todo mundo tem que ser Brahmani. Se ele nasceu numa casta e naquela casta ele é o melhor... e ele faz o melhor, é o suficiente do ponto de vista espiritual. Ele não precisa trocar de área, ele pode seguir o que ele nasceu.
São Paulo diz, floresce onde Deus te colocou. Então, de certa forma, não estou defendendo as castas, mesmo porque historicamente elas não eram uma prisão, elas se tornaram bem mais tarde. Se você nasceu filho de um médico e de uma médica, o que tem de tão ruim ser médico? Do ponto de vista espiritual, é um trabalho como outro qualquer que você pode se aperfeiçoar. Mas do ponto de vista ocidental, é muito melhor fazer tudo diferente do que todo mundo já fez, porque eu preciso reinventar a roda. Eu não posso usar a roda que outro já fez. É uma visão um pouco diferente. Não estou justificando as castas, mas, de um ponto de vista mais profundo, ela não é um problema. O problema é o que fizeram das castas, e o problema é hoje, tudo que se usa a partir dela para se diminuir as pessoas, e não era o objetivo inicial. Eu trouxe a figura do elefante, porque eu achei bacana essa figura, todos já conhecem essa historinha, que é aquele que, um grupo de cegos que você põe para tocar um elefante, quem toca a tromba diz que o elefante é como uma cobra, quem toca a orelha diz que o elefante é como um tapete, quem toca as presas diz que o elefante é como uma lança. Bom, e no final das contas, o elefante não é nada disso. A verdade ela é tão maior e tão mais profunda que a gente sempre toca aspectos dela. E cada escola ela vai tocar aspectos da verdade, sempre com o objetivo de que você se aprofunde nessa verdade para compreendê-la completamente. E aí eu vou voltar para Vedanta, que a gente discutiu a Vedanta, ou colocou en passant, que a Vedanta a gente pode traduzir como que sua meta seja, a Vedanta ela é a meta de todo conhecimento. Ela se preocupa com o conhecimento, né, através do qual pode se compreender as coisas, quer dizer, da forma que está sendo colocada, tudo me indica que a Vedanta ela é algo que transita em dois veículos de consciência, que é mente concreta e mente abstrata, ou se preferir, ela transita no que a gente chama de plano mental. E é disso que eu gostaria de discutir um pouquinho mais. Mais importante, talvez, do que conhecer profundamente a Vedanta, é se a gente entender um pouquinho como é que funciona o pensamento humano dentro daquela estrutura. Assim como eu disse que cada plano eu posso subdividi-lo com um único, exclusivo objetivo de estudá-lo e compreendê-lo melhor, não é a verdade, mas ajuda a entender. Eu peguei o plano mental e dividi em 7 partes. 4 partes relacionadas ao intelecto e 4 partes relacionadas com a inteligência. A parte intelectual, ou ligada à personalidade, ou mais simples, mais primitiva, mais baixa, parece que é inferior, né? Está embaixo, como se tivesse alguma coisa que é em cima. Na didática, embaixo e em cima. Na prática, mais material, mais espiritual. Essa parte mais exterior ou mais material, ela é analítica. A outra é sintética. Então vamos tentar enxergar esses 7 níveis como se fosse mental físico, mental etérico, mental emocional, mental. Depois, mental inferior, mental superior e mental intuicional e mental átmico. Estou tentando pegar aquela mesma, né, aquela história absurda do físico, emocional é o ar, essa bobagem, da mesma forma. Bom, então vamos tentar entender dentro dessa concepção. Mental, físico, a formação da imagem. Através dos olhos, a gente, e de todo o suporte cerebral, entra os impulsos e forma a imagem. Mental, segundo nível, que seria o etérico, ou a energia, ou energético, associação das impressões. Isso vai ser feito no cérebro, onde essa imagem ela vai se associar com outras imagens que a gente tem e vai formar, então, uma impressão do que seja aquilo.
Talvez por isso que muitas vezes quando a gente vê isso, tem na literatura hindu, um galho no meio do mato à noite, a gente acha que é uma cobra. Porque ele viu, formou a imagem, mas a interpretação dele, ele associou com outra coisa, houve uma associação errada. O próximo, que seria o emocional, mental e emocional, atribuição de valores. Aquilo é bom, aquilo é ruim. No caso da cobra, a pessoa se assusta, se arrepia toda, porque ela acha que viu a cobra. Porque depois daquela associação da imagem, ele teve uma atribuição de valor, se é bom ou se é ruim. Depois, num nível mais profundo, que é mental, o próprio mental, o núcleo do mental, a classificação e o arquivamento. Essa informação é guardada e arquivada. Uma informação mal guardada ou mal arquivada trazem problemas, né? Esses problemas muitas vezes são traumas que as pessoas têm que procurar ajuda. Eu tenho um problema, um trauma muito grande, por exemplo, com barata. O que é a barata? Nada. Um inseto tão pequeno que é impossível, mesmo que ele queira, me fazer algum mal. Mas se eu a vejo, eu começo a passar mal e chego quase que a desmaiar. Foi guardado num lugar errado. Aquela imagem está associada a algo que não deveria estar associado. Psicologia ajuda, psiquiatria ajuda, neurolinguística, que quer reprogramar, ajuda a recategorizar, dar um jeito ali, arrumar, ajuda bastante. Uma forma mais profunda, a abstração. Agora eu já entrei no sintético, agora já não é mais analítico. Esse seria o mental superior. Ele começa o mental superior com abstração, compreensão da lei geral. Para cá eu sempre dou o exemplo do triângulo. Quando eu falo triângulo, cada um pensou no que era o triângulo. Eu duvido que duas pessoas tenham pensado no mesmo triângulo. Por quê? Porque triângulo não é um objeto, não é uma figura. O triângulo é uma expressão que define uma regra. Triângulo é um polígono fechado com 3 ângulos. Existem infinitos triângulos. Mas como é que eu olho para um triângulo e sei que aquele é um triângulo, embora todos sejam diferentes? Eu não preciso ver todos para saber o que é. Porque eu compreendi algo que vai um pouco além do arquivamento. O arquivamento teria arquivado cada triângulo. Para poder saber se é triângulo, se é triângulo, se é triângulo. Não, agora eu resumi. Eu guardei uma informação que me define toda aquela ideia. É um aprofundamento maior ainda no pensamento, que seria essa percepção dessa lei universal desse objeto. Veja, a gente fala muito que a nossa alma é algo um pouco distante de nós, que a nossa personalidade ela só vai até o mental concreto, que a gente só tem visão concreta das coisas. Não é verdade. A gente consegue ter algumas percepções, não muitas, mas algumas percepções mais profundas. Essa percepção é uma percepção mais profunda. Tudo bem que tem pessoas que têm mais dificuldade em compreender essas leis genéricas, porque elas vão ficando cada vez mais abstratas. Se nós estamos falando de uma escola que explora o plano mental para que a pessoa possa se desenvolver, então daí a gente já compreende que para a Vedanta o pensamento abstrato é fundamental. Ah, mas isso para mim é muito complexo, vai torrar meus neurônios. Não tem problema, a sua escola não é essa, a Vedanta. A sua escola é outra. Ah, mas quando eu estou na igreja em devoção eu sinto um arrebatamento. Então, dê vazão a isso, se aprofunde nessa emoção religiosa, porque esse é o seu caminho. Cada um encontra o seu caminho. Por isso existem muitos caminhos e por isso que a Vedanta não é um caminho melhor que os outros. É só um caminho. Por isso que eu falei que existem vários caminhos. É para entender que para cada pessoa, para cada grupo de pessoas, tem um caminho diferente, que é bom para si. Se aprofundando um pouco mais, a gente tem o que eu chamei de repositório das experiências. O repositório das experiências é uma coisa complicada que a gente raramente consegue acesso. Depois que você formou isso e pegou essa lei, isso pode ser muito forte, pode ser armazenado. Esse armazenamento, eu diria, é o núcleo do corpo causal. É ali que fica o que a gente vai mais na frente discutir um pouquinho. Tem que ser
rápido, os vértices, ou as impressões mentais, aquelas impressões que ficam registradas. Do ponto de vista de alguns autores teosóficos, como Leadbeater, quando a gente pensa em alguma coisa, essa alguma coisa existe como pensamento, porque ela existe não só no cérebro, mas ela existe nesses níveis mentais que não estão representados dentro do cérebro. Ele existe como forma, os objetos se formam. Então quem tem uma visão clarividente, um pouco além da astral, que tem uma clarividência mental, consegue ver as formas se montando, como as pessoas pensam as coisas. Só que essas formas, elas nascem e desaparecem, mas algumas, elas não desaparecem, elas ficam. E essas são que a gente vai considerar como neuroses. São impressões tão fortes e tão profundas que nos criam tendências para a ação. Uma das formas que a gente tem para poder eliminar essas neuroses é conseguir eliminar essas formas. Só que essas formas são depressões no corpo mental. Toda vez que eu lembro dela, a energia passa por ali e ela se torna mais marcada. Ao ponto de algumas se tornarem tão interessantes que alguns elementos, espíritos ou qualquer coisa que vocês queiram, porque existe uma infinidade muito grande, se apropriar dela. E aí é o contrário, ela se alimenta da energia que você manda, portanto ela vai tentar te lembrar mais vezes, porque quanto mais se lembrar, você mais manda energia. E não só ela tem existência e vive como forma, mas como tem algo que se alimenta dela. Isso é bom ou ruim? Os encostos. Então, e aí como se resolve isso? Você vê que ele está num nível tão profundo que às vezes é complicado. E a mais profunda de todas, que é a percepção mental da unidade. Ele está um pouco além do corpo causal, ele já está beirando o corpo intuicional, que é a percepção da unicidade. De que aqui eu não estou falando com vocês, porque vocês não existem, assim como eu não existo. Nós todos somos um só. Se existisse dois, não haveria Deus. Só existe Deus dentro do nosso conceito, porque existe a unidade. Então eu penso que estou falando com vocês, mas no máximo eu estou falando comigo mesmo para tentar ver se eu acredito nisso que eu estou falando. Então é uma extrapolação muito mais profunda que essa percepção, que seria a profundidade que pode nos dar a Vedanta, enquanto escola de pensamento, ou que propõe que se desenvolva a percepção espiritual através do pensamento. Bom, só uma pincelada sobre o mental. Então voltemos para a Vedanta. Já falamos que a Vedanta é baseada nos Upanishads. A Vedanta tem vários autores, quem quiser procurar para ler, tem autores modernos e autores mais tradicionais. Eu coloquei o nome de alguns que alguns conhecem, como Shankara, Ramanuja, Ramakrishna, Vivekananda, Ramana Maharishi. Todos são pessoas que tinham essa característica de tentar se aprofundar nesses pensamentos. É importante, quando a gente fala de Viveka, agora vamos entrar um pouquinho mais, Viveka é o discernimento, mas é o discernimento entre o real e o irreal. Para a Vedanta, real é Deus, e o irreal é todo o resto. Ah, mas eu não estou em Deus. Então, você faz parte da ignorância que não percebe, não tem a percepção correta de que você não é Deus. Porque não existe Deus e outra coisa. Só existe Brahman. Tudo fora disso não existe. Então você tem que perceber o que é eterno, como gostam os judeus de falar, eles chamam Deus de o eterno, e o que não é eterno. O eterno é o real. Todo o resto é fantasia sua. Você tem que conseguir ter essa percepção. Vairagya, desapego. Desapego dos desejos, porque os desejos é que nos projetam em direção às coisas que não são reais. Você deve desenvolver, como diz os Hare Krishnas, o desejo por Krishna. Porque todo outro desejo é um desejo que não leva a lugar nenhum. Porque esses outros desejos te levam à multiplicidade do mundo. E você está buscando a unidade. Então está na contramão.
Você tem que ter algumas virtudes, a tranquilidade, o controle de si, a renúncia a atividades, a coragem, a fé ou certeza das coisas. Você tem que desenvolver isso, a concentração. Krishnamurti falava muito sobre isso, né? De quando você olhar para uma árvore, você só olhar para a árvore. Não importa se ela é grande ou pequena, não importa se ela tem folhas ou não. É só a árvore. Nada além da árvore. Mas a nossa tendência mental é olhar, classificar, depois a gente classifica. A gente verifica se gosta ou se não gosta, se é bonita ou se é feia, e fica variando nisso e não se aprofunda. Larga isso de lado. É só a árvore. Você e a árvore. Krishnamurti falava muito disso. Você ir além. Embora Krishnamurti eu nunca vi ninguém colocá-lo como um vedantino, para mim o ensinamento dele é Vedanta. Ele vai sempre ao núcleo, ao cerne da questão, da forma mais profunda e mais verdadeira. No meu modo de pensar, ele era assim. Né? Não seguia esses livros, Upanishads, nem nada, mas isso ele já tinha deixado para trás. Ele já tinha extrapolado tudo isso. E claro, tem que ter um intenso desejo, um desejo muito grande, que é o Mukshutva, que é esse desejo grande de atingir essa realização espiritual. Aqui eu vou ter que passar bem mais rápido, mas tem alguns conceitos básicos da Vedanta que vale a pena a gente comentar. Brahman e Atman. Brahman, então, é o absoluto. Atman é a nossa consciência dentro desse absoluto. Então, aí vai ter as escolas de Vedanta que vão dizer que existe uma diferença entre o meu Atman e Brahman. Outros vão dizer que não, que Atman e Brahman é exatamente a mesma coisa. Então, você vai ter escola dualista, escola monista, que ela vai ter visões diferentes sobre essa mesma questão, que é a questão da unidade. Seja Brahman ou seja Atman, só existe uma unidade, porque os dois são o mesmo, embora um seja o todo e o outro seja eu dentro do todo. E eu só percebo que existe a diferença porque eu me separo do todo. A gota de água e o oceano só são duas porque a gota acha que ela é alguma coisa. Ela dentro do oceano, ela não é gota. Ih, mas eu vou deixar de ser gota? Como é que eu vou fazer? Gente, você é oceano. Que gota? A gota é o medo que a gente tem da perda da identidade. Não, eu sou eu. O que eu estou buscando, mas eu estou buscando. Então, enquanto existe o eu não busca nada. Porque eu já acabou a busca. Você falou eu, acabou a busca. Então, e para um vedantino, esses conceitos você tem que ter em mente. Eles são importantes. Porque o tempo todo você cai em armadilhas. Maya e Avidya. Maya é a grande ilusão de Brahman. Embora Brahman seja a totalidade, você não vê. Maya é uma palavra em sânscrito que é similar ao que a gente encontra nos produtos chineses, que é made in. Made in China, feito na China. Made in é Maya, a tradução ao pé da letra de Maya. Então, quando eu digo que esta mesa é feita de madeira, a madeira é uma ilusão. Porque ela não é feita de madeira. Porque a madeira não tem existência por si. A madeira é um conjunto de celulose. Então agora entendi. A mesa é feita de celulose. Não, isso é ilusão sua. Porque a celulose, ela não tem em si realidade nem existência. A celulose é um conjunto de estruturas. Então agora eu entendi. Eu já peguei a pegadinha. Você vai dizer que então a mesa é feita de átomos. Então agora você começou a entender. Porque se a mesa é feita de átomos e você é feito de átomos, e o teto é feito de átomos, vocês não são diferentes, embora pensem que são. O feito de te dá a ilusão da existência em si, que não é verdadeira. Por isso que acaba se traduzindo Maya como ilusão. E aí os ocidentais, de um modo geral, dizem, ilusão é que nem mágica, é uma coisa que não é real. Não, ninguém diz que não é real.
O que diz é que a gente não consegue ter a percepção da realidade. Por isso é ilusão. Mas não que a coisa não exista. Ah, tudo é mais, está dizendo que nada existe. Não, tudo existe. Eu só não consigo entender as coisas. Eu entendo errado. Eu entendo que tem pessoa, cadeira, bicho, teto. Isso é que está errado. Não é a coisa. É a realidade que eu dou para a coisa. De forma que ela não é real. Como ele disse antes, só Brahma é real. Todo o resto não é. Então esse é um exercício constante de desidentificação e de percepção, que é a base. Que é a base da Viveka, né? Do discernimento. Nossa, as palavras estão ficando velho, cada vez foge mais. Ishvara e Jiva são dois conceitos também bastante usados. Ishvara é a existência de Brahma dentro de Maya. Aquele papo que a gente estava falando hoje sobre Deus. Então, aquele Deus que a gente fala é Ishvara. É um Deus que existe se a gente considerar a existência daquele eterno dentro de um mundo em que é completamente ilusório. Então, o máximo que a gente consegue compreender do eterno dentro de um mundo manifestado e ilusório é uma coisa que a gente chama de Deus ou de Ishvara. Então você está dizendo que Deus não existe? Não, ele existe. Então Ishvara é Deus? Dentro da ilusão? Sim, mas é ilusão, não é verdadeiro. Então não dá para entender isso aí. Então é melhor você procurar outra escola. Procurar descobrir Deus através do amor. Melhor do que ficar com esse papo furado aqui que ninguém aguenta. E o Ishvara Pranidhana. Então. A auto-entrega. Mas é a auto-entrega para essa divindade que você acha que tem realidade em si, mas que é uma ilusão dentro, é a ilusão de Deus dentro da manifestação dele mesmo. Não existe, né? Para o Vedantino, você me desculpe, isso aí não existe. Como diria nosso querido Quevedo, não existem. Isto não existe. E Jiva é a mesma coisa que é a ilusão do Atman dentro do mundo manifestado. Você acha que tem existência em si, aquela coisa que eu coloquei mais alta, que é o espírito, a imagem e semelhança de Deus dentro do homem, é o Jiva. Não existe também. Faz parte da ilusão. Para mim é muito real, né? Porque se eu der uma bica nessa cadeira, não vem com essa história de que é ilusão, porque vai doer. Então, tem realidade. Só a minha compreensão é que não está correta. Sansara e Sankara. Sansara é toda essa ilusão manifestada. E tudo isso que a gente vê, que a gente chama de roda do Sansara, é toda essa manifestação. E Sanskara é a impressão que a gente tem, o Sansara em geral, a impressão que a gente tem da roda de Sansara, a gente chama de Sanskara. Eu coloquei aqui um ciclo PDCA vedantino, eu não achei essa imagem, eu mesmo tive que inventar ela. Que é assim, o karma, que é a ação, te causa impressão, que é o Sanskara. O Sanskara, que é essa impressão, ele vai te causar uma tendência. Essa tendência, ela gera o que a gente chama de verts, ou os padrões, ou as impressões do pensamento. E essas marcas do pensamento fazem com que você haja, portanto, ele gera karma. E o karma vai gerar as impressões, ou seja, dá para perceber que nessa linha não tem saída. Porque você fica preso na ação e, de certa forma, na reação que acontece dentro de você. Essa visão aqui é uma visão mental, né? A impressão, a tendência, isso é uma visão do ponto de vista do pensamento. A gente está vendo isso dentro desse enfoque. Por isso que eu acho que essa visão que muita gente tem, que é uma visão muito antiga e, no meu modo de ver, muito démodé, que é a lei de Talião, né, que já devia ter acabado, mas a humanidade não consegue se livrar dela, que é olho por olho, dente por dente, né? Só que hoje em dia a gente fala de uma maneira muito mais chique.
A gente fala, então, você faz karma, então você tem que pagar o karma. Muito mais fácil, é a mesma coisa. Aqui se faz, aqui se paga. É a mesma coisa. Gente, isso não é filosofia oriental, isso não é hinduísmo, isso não tem nada a ver com isso. Na realidade, todo esse karma que se forma, como diz o próprio Bhagavad Gita, né, como um graveto jogado sobre o fogo resta apenas cinzas, o karma também se torna cinzas quando você atinge a realização espiritual. Vamos lá para o cristianismo. No cristianismo, o pecado é a amartia. Amartia significa desvio em relação ao alvo. Jogou uma flecha, ela desviou do alvo, amartia, desvio. Pecado, em português, a melhor forma seria chamar de desvio, essa palavra. Então, se há um desvio, vai dar errado. É o resultado do karma. Mas se eu corrigir a trajetória, vai acertar o alvo. Ah, não, mas como você saiu fora, você vai ter que errar. Não! Eu não preciso errar, eu posso corrigir. Isso é esperança, isso é espiritualidade. Você pode corrigir a qualquer ponto. Ah, mas é difícil, isso é um outro problema. Mas você pode, você não está fadado, que era um dos problemas que tinha na discussão que deu o presbiterianismo, a questão da graça, que fugiu agora o nome eu mudei de cristianismo para a Índia, e aqui dentro mistura tudo. Quer dizer que o pau que nasce torto, ele pode se endireitar. E tanto que pode. Tanto que pode que alguns endireitam. Bonsai de vida. Então a questão da fatalidade, né, que era aquela questão de alguns nascem com a graça. Eu esqueci o nome do autor que discutia isso no cristianismo. Não é assim. Você nasce, mas você pode mudar o rumo e a trajetória da sua vida. Só depende de você. E isso é o mais difícil. Porque se dependesse de um mestre, se dependesse de um gnomo, se dependesse de uma escola, era muito mais fácil, porque aí o problema não é meu, o problema é do outro. Mas quando o problema é seu, bom, é com você, você faz o que você quiser. Inclusive, se quiser morrer torto, morre. Não há nenhum problema nisso. É a escolha de cada um. Bom, práticas, obviamente, relacionadas com a Vedanta é escutar, mais do que falar, refletir profundamente, meditar sobre o tema, todos os ângulos, pontos de vista, como dizia uma máxima budista, quando você atinge o topo da montanha, você deve continuar caminhando. Isso é muito bonito. Porque não é porque chegou no topo da montanha que acabou. Não, vai além. Sobe mais um pouco, se aprofunda, vê se não tem outro ângulo. Ah, mas eu tenho certeza. Então, esse é um dos grandes problemas. Tenho certeza, acabou, pode ir embora. Você já tem certeza? Não tem mais nada para conversar. Não tenho certeza de nada. Eu estou aprendendo sempre. Né? Mas o grande segredo da vida é olhar para as coisas como se estivesse olhando pela primeira vez, que a grande chance para o amor é você sempre olhar para a esposa como se fosse a primeira vez. Quer dizer, essa coisa torna tudo vivo, real, verdadeiro, agora. Ah, mas aquele maldito, ele me sacaneou. Gente, esquece, passou. Quer dizer, se a gente não conseguir esse desapego a isso que a gente acha que é real, parar de atribuir realidade ao que não é real e viver cada momento como se ele fosse único, não tem saída dentro dessa linha de pensamento. Obstáculos, sonolência, obstáculos, as distrações, os apegos e a satisfação de um estado não verdadeiro, né? Eu cada vez me enterro mais na matéria e me sinto mais feliz. Então, não vai dar certo. Isso é um obstáculo no caminho da Vedanta. Não vou entrar nas Pramanas, porque a gente já foi longe demais. Quero fazer 3 comentários rápidos. As chamadas Mahavakyas, que são as grandes sentenças da Vedanta. Brahman é consciência. Eu sou Brahman. Isso tu és. Esse eu
Meu Atman é Brahman. São 4 frases que vêm de livros diferentes, de Vedas diferentes, de Upanishads diferentes, mas que resumem todo o pensamento da Vedanta, que é a desidentificação com tudo e a identificação com a unidade. Tem... eu não estou trocando aí, né? Oh, meu Deus. Você estava falando. E eu tava vendo. Não viu, né? As 4 Mahavakyas. Brahma é consciência, eu sou Brahma, isto tu és, e esse eu é Brahma. Baseado em Upanishads, que vem de comentários de Vedas diferentes, mas que traz essa profunda verdade da Vedanta. Então não tem aquele tudo é Brahma. Aham, Brahman, eu sou Brahma. Tatvan assim, eu sou. Tem 2 coisas. Então, mas a tradução é ruim, né? A tradução é ruim. Brahma Exatamente. O eu ali nem tem no original. Bom, mas tem aqui, para terminar, porque está avançando a hora demais, 2 expressões que são muito comuns e muito queridas dos vedantinos, que a primeira é uma introdução ao Isa Upanishad, eu só preciso de um segundo, porque aqui eu me conectei na internet. Vou aumentar o volume, ver se eu estou conectado na rede. Não estou, deixa eu me conectar. Agora estou conectado. A gente tem que aprender que toda vez que a gente coloca mídia, áudio, vídeo, essas coisas nunca funcionam. Você queria tocar do YouTube, hein? Eu ia tocar do YouTube, é isso que eu estou tentando. Parece que agora vai. Ou seja, diz que aquele é pleno, é perfeito ou é plenitude. Este também é perfeito, é pleno, é plenitude. Um é Brahman, outro é Atman. Daquela plenitude veio essa plenitude, daquela perfeição veio essa perfeição. Eles são na realidade um só. Quando essa plenitude, que é a ilusão da minha identidade, for removida daquela plenitude, restará somente a plenitude. Essa gota veio daquele oceano. Quando essa gota essa gota deixar de existir naquele oceano, haverá somente o oceano. Essa é uma frase que é a introdução do Isa Upanishad, que é um Upanishad
que trata desses assuntos sobre filosofia Vedanta. E as pessoas costumam cantar e rezar e meditar sobre ele e fechar o olho e imaginar isso como realidade, né? A realidade da grande perfeição, a realidade da pequena perfeição e a falta de realidade que a pequena perfeição não veio daquela grande perfeição, que elas são uma só, porque no final só existe a perfeição, nada além disso. Então esse não sei se dá para chamar de mantra, mas se canta bastante para que se medite sobre o assunto. E não, passou uma a mais. E a última, que é muito querida dos teosofistas e que faz parte de um Upanishad também, Brihadaranyaka Upanishad, que aparece na introdução daquele livro de Alcione, do Krishnamurti, que na realidade é do Lidbita, sei lá, cada um diz uma coisa, mas que aparece na introdução, que é: do irreal, conduza-me ao real, das trevas, conduza-me à luz, da morte, conduza-me à imortalidade, que é este mantra. Então, no final das contas, existe sim uma grande relação entre a teosofia, a sociedade teosófica, os seus autores, os seus fundadores e a Vedanta. Talvez não como a gente pensasse, mas tem. E esse mantra eu acho que para nós é muito querido, muito profundo e que a gente poderia até usar, né, para encerramento da reunião. E é isso. Passei da hora. Eu queria ter terminado às 9h30, mas passei um pouquinho, deu um pouquinho mais. Mas espero que tenha feito o que eu sempre espero que faça, que vocês não acreditem em nada do que eu disse, mas que de alguma forma essa reflexão possa fazer com que vocês pesquisem, procurem, se aprofundem, vejam, meditem, pensem diferente, vejam por outro ângulo, porque isso sim faz a gente crescer, e não as coisas que eu disse, que isso a gente tem por aí para a internet, tudo quanto é lugar. Perguntas? Esse é o fim da quarta palestra? É. Vai ter uma quinta, né? Não, não posso, aí não dá, quinta não vai dar. Senão ia ficar uma palestra de quinta. Me perguntaram no começo o que eu achava de perguntas, se podia fazer pergunta durante ou no final. Então, a forma com que ficou o ritmo da palestra e a multiplicidade de assuntos que foi tratado, quando eu só passei superficialmente em cada um, fica até difícil de fazer perguntas, né? Quando a gente não está ensinando nada, mas só refletindo, bom, não tem muito o que perguntar, é só reflexão. Aí fica assim, uma palestra de Vedanta. Gratidão pela sua palestra, muito
importante essa palestra para enriquecer mais ainda o nosso aprendizado aqui. A semana que vem nós teremos uma palestra também muito interessante, a luz aos pés do mestre. Obrigado pela luz. Então, se é aos pés do mestre, eu já fiz a abertura da próxima palestra. Porque é assim que começa o livro Aos Pés do Mestre, com essa última transparência que eu acabei. E a palestrante será a consorte do Osmar, a Luciana Carvalho. É consorte, é? Quem teve sorte? Ele ou ela? Minha sorte. Bom, agora vamos encerrar a loja Raja Yoga com o mantra da unidade. Um detalhe, sei como eu estou ficando velho. O Luiz trouxe, por coincidência, porque a gente até tinha comentado sobre esse assunto, esse mantra último, né? Então depois as pessoas podem pegar, tem o mantra como ele é pronunciado e o significado dele, então todo mundo pode levar para casa, né, esse mantra. Parece que foi transmissão de pensamento, mas foi perfeito. O Marcos Santures, quando ele se apresentou aqui no final do ano, ele cantou esse mantra. Só que os teus ofícios não ligaram uma coisa com A importância dele com a nossa sociedade. Ele cantou em sânscrito. Isso. Maravilha. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Está encerrada mais uma sessão da loja Raja Yoga.